Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso webinar sobre os impactos da reforma tributária nos contratos, nos negócios. Primeiro, a gente quer agradecer a presença de vocês nesse webinar, informar que a gente está gravando e que os slides, eles vão ser disponibilizados para quem é cliente do escritório. Depois, ao final, a gente envia por e-mail. As perguntas que os senhores, porém, têm de dúvida, podem colocar aqui no chat, a gente vai acompanhando cada uma delas. À medida do possível, a gente já vai respondendo ao longo das apresentações, e aquelas que não forem possível, a gente responde ao final da apresentação, a gente vai ter um tempo dedicado a isso. Também, ao final do webinar de hoje, a gente vai sortear um vademecum organizado pela Anne, um baita de um livro super importante. Aqueles que estiverem participando conosco ao final do evento, então terão a oportunidade de participar desse sorteio, é algo bem legal. Então, quero também agradecer ao tempo de vocês, a dedicação a esse tema que é muito relevante, ele é realmente impactante, tá, pessoal? Vocês vão ver ao longo da apresentação que ele tem muita influência aí nos negócios, nas relações comerciais, a reforma tributária, ela veio também com esse efeito nas relações comerciais entre clientes, fornecedores e tudo mais. A gente vai ver isso ao longo da manhã. Então é isso. Quero de novo agradecer e saudar a todos aí, desejar um ótimo evento. A gente vai compartilhar alguns slides com vocês para guiar aqui a nossa apresentação. Começando, então, para nossa apresentação, embora vocês já devem nos conhecer, mas quem não nos conhece, saber um pouquinho mais de nós, Denis? Vamos lá. Bom, é um evento aberto, então pode ser que tenha aqui alguma pessoa que ainda não nos conheça. Meu nome é Denis Zanger, eu participo da Comissão de Assuntos Tributários e Fiscais da CNI, sou membro da diretoria jurídica da Fiesp, e advogado e consultor jurídico de associações setoriais e industriais, e participo, por conta de todo esse envolvimento, das discussões referentes à reforma tributária, desde o início da sua discussão no Congresso Nacional até a sua implementação via emenda constitucional, lei complementar. Tenho participado também de reuniões com os idealizadores da reforma, time sério, time que conseguiu estruturar todo esse modelo e que vai impactar no dia a dia das empresas. Sou especialista na área tributária e responsável pela área tributária aqui do escritório. E aqui também está a Anne, ela vai se apresentar para vocês. Eu sou a Anne Joyce Anger, eu sou advogada, consultora jurídica também de empresas e associações setoriais. Primeiro, eu fiz especialização em Direito Processual Civil, também sou pós-graduada em Contratos Internacionais pela PUC, depois também fiz especialização em Direito Tributário, também trabalho na área de compliance, de contratos, proteção de dados, enfim, várias áreas focadas no direito empresarial, no atendimento das empresas. Sou também autora de alguns livros publicados. Obrigado, Ana. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui para o nosso tema dessa manhã, que é os impactos das mudanças tributárias nos contratos empresariais com fornecedores, clientes e parceiros. O sistema tributário nacional ele está cravado na Constituição Federal. Então, a reforma, pela envergadura dela, ela necessariamente passou por uma alteração no texto constitucional. Uma vez alterado o texto constitucional, houve a necessidade de edição de lei complementar para regulamentar a reforma tributária, e, em seguida, então, serão ainda editadas leis ordinárias, decretos, portarias e resoluções. Então, o negócio já começou a andar, já está em funcionamento, com alteração da Constituição Federal e edição de lei complementar, restando ainda leis ordinárias tratando de alíquotas, portarias, resoluções, decretos, de questões menores da reforma.
E o que ela estabelece? O que estabelece a reforma tributária? Bom, primeira coisa, ela altera a forma de tributação do consumo. Consumo do quê? Consumo de bens, serviços, mercadorias e tudo que mais são adquiridos pelas empresas e pelas pessoas em geral. Então, o que ficou de fora? Tributação sobre a renda e tributação sobre o patrimônio. Essas questões estão sendo discutidas, é verdade, mas não no âmbito da reforma tributária. A reforma tributária altera a forma de tributação do consumo. E de que maneira? Implementando o que se convencionou chamar de IVA dual, Imposto sobre Valor Adicionado, dual, porque duas competências, uma federal e outra estadual municipal. E de que forma? Primeiro, ela unifica o PIS e a COFINS na CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, tributo de competência federal. E unifica o ICMS e o ISS em um imposto sobre bens e serviços de competência estadual e municipal. A gente juntou ali a questão estadual-municipal, porque ele é um único tributo que, então, é destinado para os municípios e também para os estados. E ela unifica também a base de incidência desses tributos. Hoje, por exemplo, a venda de uma mercadoria, ela é sujeita ao ICMS. A doação de uma mercadoria é sujeita ao ICMS, mas ela não é sujeita, por exemplo, ao PIS e à COFINS, porque PIS e COFINS são tributos que incidem sobre receita e faturamento. Então, quando há a doação, a empresa que doou não tem receita, não tem faturamento, então não há a incidência de PIS e COFINS. Com o modelo do IBS, essa forma altera completamente. Havendo a incidência da CBS, haverá do IBS. E não havendo do IBS, também não haverá da CBS. Então, é uma base única de tributação, algo totalmente diferente do que a gente observa hoje em relação ao ICMS, ISS, PIS e COFINS. E a reforma tributária, ela mantém o IPI, não para todos os produtos. Muito se discutiu o fim do IPI. Todavia, o Congresso Nacional entendeu por bem manter o IPI existente e válido em relação aos produtos que tenham produção na Zona Franca de Manaus. De que forma? Caso uma indústria produza um bem fora da Zona Franca de Manaus, mas é um bem que tem produção na Zona Franca, esse bem, quando fabricado fora da Zona Franca de Manaus, terá a incidência do IPI no modelo em que se tem hoje. Caso contrário, ou seja, se não houver a produção na Zona Franca de Manaus, esse produto, quando fabricado fora da Zona Franca de Manaus, está livre da incidência do imposto. E cria também o imposto seletivo. O imposto seletivo ele visa onerar, tributar bens nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, resumindo, ele unifica PIS, COFINS, ICMS e ISS num imposto dual, num IVA dual, chamado de CBS e IBS. Só um instantinho para mudar o slide aqui. Ok. E o que muda com o IBS e CBS? É uma incidência ampla, como a gente mencionou. A gente viu lá que, por exemplo, no caso de doação, não tem o PIS e a COFINS. Esse modelo ele altera completamente. Por quê? Haverá uma incidência ampla. Praticamente todas as compras, todas as aquisições feitas pelas empresas terão a incidência ou serão oneradas pelo IBS e pela CBS. Mas se de um lado ele trouxe a incidência ampla, do outro ela trouxe a não cumulatividade plena. O que é a não cumulatividade plena? Hoje, há diversas situações em que uma empresa, quando faz a aquisição de um bem, um serviço, uma mercadoria,
gera ou não gera para ele o direito ao aproveitamento de créditos dos tributos. Bens de uso e consumo, ativo imobilizado, insumo, mercadoria de revenda, todos esses conceitos eles precisam ser bem conhecidos e compreendidos no sistema atual, porque a depender da classificação de cada uma dessas situações, dará ou não dará direito ao crédito dos tributos atuais ICMS, PIS e COFINS. No modelo da reforma, acaba essa necessidade. Toda a aquisição feita em que houver ali a indicação na nota fiscal de IBS e CBS, o adquirente poderá pegar aquela importância e escriturar no seu livro fiscal o crédito desses tributos. Claro que tem ali algumas exceções, questões bem pontuais, bens de uso e consumo pessoal, isso está fora, mas isso realmente é algo bem pontual. Então, ele estabelece, sim, uma não cumulatividade plena. Uma outra mudança estrutural importante, centralização da apuração do IBS no comitê gestor. Atualmente, as empresas que têm estabelecimentos em diversos estados brasileiros, ela precisa ter em cada um desses estados uma inscrição estadual. Então, ela apura o ICMS no estado A, apura o ICMS no estado B, e essas apurações elas não se conversam, elas não se compensam. Então, pode ser o caso, por exemplo, de uma empresa ter saldo credor do ICMS num estado e saldo devedor do ICMS no outro estado, e nem por isso ela consegue transferir esse crédito do estado A para o estado B para compensar e anular o débito. Essa sistemática é a que nós convivemos hoje, pelo menos desde 1988, até antes, quando existia o ICM, mas agora, com o modelo, isso acaba. A empresa, no modelo do IBS, ela tendo saldo credor no estado, esse saldo credor automaticamente é compensado pelo saldo devedor de outro estado e é uma operação centralizada, como é, por exemplo, no PIS e na COFINS. E um outro destaque muito importante, aqui já trazendo um pouquinho do impacto nos contratos, é que o crédito do PIS, do IBS e da CBS estará vinculado ao efetivo recolhimento desses tributos. A empresa que adquire um bem ou serviço poderá escriturar o crédito depois do pagamento feito do IBS e da CBS. Isso é totalmente novo, hein, pessoal? Modelo atual, ICMS, PIS e COFINS, a mercadoria ingressou no estabelecimento, o adquirente já tem direito de aproveitar os créditos desses tributos, ainda que não tenha sido feito o pagamento dele. Tá? Esse é o modelo da reforma, altera completamente essa sistemática. Aqui mudando o slide. Aqui alguns exemplos de incidência do IBS, incidência ampla, como a gente mencionou. Tá? Aqui, primeiro, o exemplo central aqui. Locação. Locação, hoje, não está sujeita ao ICMS, não está sujeita ao ISS. Todavia, a locação estará sujeita à CBS, estará sujeita ao IBS. Então, ampliou a base de incidência desses tributos. Licenciamento, concessão, dação em pagamento, praticamente todos os pagamentos feitos, como eu mencionei, estarão sujeitos à incidência do IBS e da CBS. Aqui eu estou vendo alguns inscritos e participantes aqui no evento que operam com locação. Então, aqui já fica um primeiro alerta. Locação estará sujeita à incidência do IBS e da CBS, portanto, com impactos diretos na precificação da operação, impactos diretos na margem de lucro desse negócio. Passando o slide. Agora, nada disso ocorre do dia para a noite. Nada disso. Evidentemente que passaremos por um processo de transição. Claro, é impossível imaginar que no momento, na virada de um ano para o outro, toda essa modificação seja implantada de forma imediata.
Não, passará por um processo de transição. E aqui eu trago um slide que ilustra muito bem como se dará essa transição. Vocês vejam que ele ilustra muito bem, mas é complexo, tá? Vou procurar aqui detalhar um pouquinho para vocês. É um slide feito pela própria Receita Federal. Então, a gente vê ali nas colunas, as colunas ilustrando cada um dos anos, 2025, 2026 até 2033. 2025, o ano atual, regra que não se altera nada, convivemos com PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. Já a partir do ano que vem, 2026, ali abaixo da seta cinza, a gente vai continuar convivendo com PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS, como convivemos hoje, mas acima da seta o senhor já veja o seguinte, teremos CBS e teremos IBS. CBS com alíquota de 0,9 e o IBS com alíquota de 0,1. Mas, uma informação importante, será o ano 2026 um período de testes. Testes do quê? Funcionamento de sistema, pessoal. Funcionamento de sistema tanto do lado dos contribuintes quanto do lado dos fiscos. Precisa entender como isso vai se comportar ao longo do ano para que, durante o ano, sejam feitos eventuais ajustes sistêmicos. Mas vejam que já a partir de 27, a gente não terá mais PIS/COFINS. PIS/COFINS estará fundido, unificado na CBS. Aí está indicado 99,9%. Isso daqui ele indica a percentagem sobre a alíquota que vier a ser definida. A gente pode colocar aqui 100%. Então, é possível a gente afirmar que 2027 teremos CBS valendo 100%, IBS em 0,1%, e fim de PIS/COFINS e manutenção do IPI para a Zona Franca de Manaus, aquele modelo que a gente mencionou, se tiver a produção na Zona Franca, ICMS normal e ISS normal. Esse cenário se repete em 2028 e em 2029 já muda um pouco. Continuamos com CBS plena, mas entra já o IBS. IBS na proporção de 10% da alíquota que vier a ser definida. E vejam abaixo que o ICMS está indicado ali 90%. 90% da alíquota. Por quê? Aquela diferença residual migra para o IBS. Isso vai paulatinamente em 2029, 30, 31 e 32, até que em 33 nós teremos de fato já plenamente implementada a reforma tributária, fim de ICMS e início pleno do IBS. Aí também tem uma faixa azul mais escura indicando o imposto seletivo, que também terá vigência e eficácia já a partir de 27. Tá? Bom, mas a reforma ela traz benefício. Né? Ela foi, de fato, algo muito discutido e defendido por diversos setores, especialmente os setores industriais. Ela traz ganho de eficiência, né, pessoal? Só esse ponto da centralização do IBS, lembrando, para aquelas empresas que têm estabelecimento em diversos estados da federação, já é um baita de um ganho, porque acaba com a necessidade de apuração de ICMS no estado, apuração de outro ICMS no outro estado, regras distintas de interpretação, de aplicação, prazos distintos de recolhimento. Isso acaba com a reforma tributária, tudo centralizado num único estabelecimento, tudo na forma do IBS. Também, por certo, implicará em redução do contencioso administrativo e judiciário. A gente viu lá que o ICMS tem uma regra de incidência, o PIS/COFINS tem outra regra de incidência, que o ISS tem outra regra de incidência. ICMS, 27 estados, ISS, 5.500 municípios, e PIS/COFINS, a União Federal, a Receita Federal, com diversas interpretações a respeito dessas contribuições. Com a reforma, teremos regras únicas e nacionais. Então, será uma única interpretação, uma única regra que valerá para a determinação da incidência do IBS e da CBS. Não teremos situações em que incidirá a CBS,
mas não incidirá o IBS e vice-versa. Não. Se tem a incidência de um, terá de outro, e se não tem a incidência de um, também não terá do outro. Então, acaba com aquelas discussões infindáveis a respeito das incidências, direito ao creditamento em determinada situação, ou direito do lado fiscal ao não creditamento em outras situações. Isso tende a acabar, e isso traz um ganho importante do lado do empresário. Os advogados tributaristas, evidentemente, que veem isso com certa reserva, mas, claro, a gente está aqui com um objetivo de fato, indicar os pontos positivos para o empresário, para as empresas, porque, sem dúvida, esse é um ganho muito importante e o Brasil precisa alavancar, ele precisa atrair investimentos produtivos relevantes. E a reforma, ela indica tudo isso. Também traz transparência tributária. O que é isso? Quando a gente adquire uma mercadoria, a gente vem ali na nota fiscal, tem lá a indicação da mercadoria juntamente com o imposto. Quando a gente compra uma mercadoria, a gente compra a mercadoria e compra também o imposto. A gente paga por ele. E por que paga por ele? Porque o valor do imposto está embutido no preço da mercadoria. Isso não dá nenhuma transparência. Aquela indicação que a gente vê na nota fiscal, aquele destaque, é meramente para fins de controle. Ele não indica a efetiva carga tributária naquela operação. Com a reforma, haverá sim essa transparência. Por quê? Porque a tributação, a informação, ela será totalmente por fora do preço. Então, eu vou pagar pela mercadoria e vou saber diretamente qual é o montante do imposto dos tributos incidentes ali de IBS da CBS, e é aquele número, não é mais, não é menos, é exatamente aquele número que estará indicado no documento fiscal que onerou aquela operação. Também induzem justiça fiscal. Por quê? IBS, CBS terão alíquotas uniformes em todo o país. Hoje, por exemplo, o município A ele tem uma alíquota de ISS diferente do município B e muitas vezes municípios vizinhos. Ora, é muito mais barato eu consumir um serviço no município em que a carga de ISS é menor. Isso é justo? Não sei, me parece que não, porque induz um consumo em função de uma carga tributária reduzida. E o contribuinte que está no outro município, ele se vê prejudicado, ele perde competitividade. Isso é ruim, não deve ser assim o sistema tributário. O sistema tributário deve ser neutro. Neutro em que medida? Ele não deve influenciar duas coisas. A alocação do investimento, ou seja, vou colocar o meu negócio no estado ou município B, porque ali a carga tributária é menor do que o município Y. Não, não pode ser assim, né? A decisão pela alocação do investimento produtivo deve ser em razão de outras questões econômicas e não puramente tributárias. Então, com alíquotas uniformes, claro que dentro ali de um range, né, alíquotas que o Senado vai definir, o teto e o piso, dentro daquele range, os municípios, os estados estarão livres para adotar a alíquota. Mas isso traz justiça fiscal para os contribuintes e para todos nós que consumimos bens e serviços. Mas ele traz também, claro, desafios, né, pessoal? É uma reforma tributária, alteração de Constituição, lei complementar, leis ordinárias, decretos e tudo mais. Os desafios aqui, eles têm alguns. Primeiro, transição, esse processo de transição vai ser um troço chato mesmo, sabemos, não vai ser algo tranquilo. Mas para isso que a gente está aqui, para os ajudar em todo esse processo. E vai envolver, claro, necessidade de engajamento de diversas áreas das empresas. Então, é um processo longo, denso e tenso, mas a gente vai passar por ele. Teremos também de passar pela atualização de conceitos jurídicos. Será relevante a gente saber se aquela mercadoria será consumida, se ela é um ativo, se ela é mercadoria de revenda, qual será a destinação daquilo? E parece que perde totalmente a relevância desses conceitos jurídicos. Esses em que estamos hoje trabalhando com eles, para efeito de PIS/COFINS e ICMS e ISS.
Para o modelo de CBS, isso perde relevância. Adquirir uma mercadoria, tem ali a indicação de IBS-CBS, apura o crédito, pronto e acabou. Claro que outros conceitos precisarão ser atualizados, estudados, compreendidos, porque é um novo modelo, portanto, novos conceitos precisarão ser compreendidos e aplicados dentro das empresas. Então, por isso que a gente chama em atualização de conceitos jurídicos, são desafios. Mudança da forma de tributação, aquela questão, tributação por dentro do preço e tributação por fora do preço. O modelo atual, ele é de tributação por dentro do preço. O modelo da reforma por fora do preço, então isso traz desafios onde precificação e fluxo de caixa. Eu preciso conhecer o meu preço líquido. Eu preciso compreender qual é o impacto do tributo no preço, porque conhecendo o impacto do tributo no preço, eu verifico quão relevante é o tributo no meu fluxo de caixa. A gente vai ver mais adiante por quê. E aonde tudo isso deságua? Nos contratos, nas relações comerciais, como a gente vai ver também. Bom, aqui eu trago um alerta do Bernard Api. Bernard Api foi o secretário executivo da reforma tributária, uma pessoa muito séria, economista estudioso, tive com ele em diversas ocasiões, e ele foi do Ministério da Fazenda, hoje já não mais, já se desligou recentemente, e aqui eu trago um alerta que ele fez, e que está disponível aqui no site do Ministério da Fazenda, colocando o seguinte: a API alerta empresas para que já considerem os efeitos da reforma nos contratos. E de quando que é isso? Abril de 2025. Então, de fato, já há esse alerta já deste ano. Olhem os contratos, verifiquem o impacto da reforma nas relações comerciais, porque, de fato, isso vai mudar drasticamente. Bom, e aí, conversando com empresários, a gente ouve de tudo, hein, pessoal? O que isso tem a ver com a minha empresa? A empresa está no Simples Nacional. Isso é para quem está no lucro real. A minha empresa adota o lucro presumido. Isso é só para as grandes empresas. Gente, negativo. Todos os regimes tributários estão afetados pela reforma tributária. Todos. Lucro presumido ou lucro real, 100% afetado pela reforma tributária. Eu estou no lucro presumido, apuro o PIS/COFINS pelo regime cumulativo, CBS é não cumulativo, então estou fora. Negativo. Lucro presumido ou lucro real são formas de tributação adotadas pela empresa para efeito de imposto de renda e CSLL. Não altera em nada a CBS, 100% afetado. O Simples Nacional, esse regime, ele é também afetado por quê? As empresas do Simples Nacional, inscritas nesse regime, elas têm a possibilidade de adotar um modelo híbrido. O que é um modelo híbrido? Vamos lá, só recapitulando. Hoje, 2025, Simples Nacional, as empresas elas têm ali a tabela de incidência. Então, na tabela de incidência vai ter imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS, ICMS, ISS e INSS sobre folha. Ela poderá, no modelo da reforma, ela poderá continuar com o regime do Simples Nacional para efeito de imposto de renda, CSLL e contribuição sobre folha, e migrar para o modelo da CBS e IBS em relação àquilo que se tem hoje no PIS/COFINS e ICMS e ISS. Tá? Então, todos os regimes estão, de fato, afetados pela reforma. Então, aqui um resumo dos pontos, para a gente fechar aqui alguma eventual ponta solta que a gente tenha, para fixar bem as questões aqui. Transição. 2026, já a partir de janeiro, iniciam os testes sistêmicos, com foco muito mais fiscal. A empresa que produzir as obrigações acessórias, emitir nota fiscal em ordem, estarão livres da obrigação de recolhimento do IBS e da CBS, será um período de teste. De 27 até dezembro de 28, aí já teremos CBS implantada em 100%, e convivendo ainda com o ICMS.
De 29 até dezembro de 32, nós teremos CBS 100%, indo para os COFINS, convivendo ainda com o ICMS e o IBS dentro daquela escadinha, daquele processo de transição. Atinge a todos os regimes tributários, lucro real, lucro presumido, simples nacional, implica em tributação por fora do preço, com reflexo direto, pessoal, em precificação do fluxo de caixa, implementa a não cumulatividade plena para todos os contribuintes, com o crédito vinculado ao efetivo pagamento. E aí eu esclareço para vocês em seguida o que significa isso. Bom, não cumulatividade plena, crédito do IBS-CBS, vinculado ao efetivo pagamento. Significa isso? Significa que o adquirente de bem ou serviço ele só poderá se creditar do IBS da CBS se e quando forem recolhidos esses tributos. E ainda mediante uma documentação idônea, recibo de pagamento, crédito em conta, nota fiscal, tudo isso passa a ser muito relevante. Isso rompe com o modelo atual, hein, pessoal? Isso é, de fato, muito importante. Agora, então vamos lá. Eu estou adquirindo uma mercadoria, só vou poder creditar do IBS da CBS quando aqueles tributos que estão na nota forem recolhidos. Portanto, se o adquirente pagar ao fornecedor o preço da mercadoria, juntamente com o IBS da CBS, então repasso para ele o preço do líquido da mercadoria, juntamente com o IBS da CBS, o crédito para mim, que fiz essa aquisição, só ocorrerá quando o fornecedor recolher o IBS da CBS e ainda mediante documentação idônea. Então, aqui já é um primeiro aspecto relevante, caso se opte por esse modelo, porque isso pode ser uma opção feita numa negociação contratual. Então, aqui só para fixar, tá? O crédito é feito somente com o pagamento do IBS da CBS e que esse pagamento deverá estar documentado de forma idônea. Caso contrário, não poderá aproveitar o crédito do IBS e da CBS. Bom, isso traz algumas implicações, alguns efeitos. Precificação e fluxo de caixa. Esses são os principais impactos do modelo da reforma. E quais são as formas de pagamento do IBS da CBS? A gente já viu que só tem o crédito se houver o recolhimento. Algumas formas. Primeiro, aquele que a gente mencionou, o fornecedor vende a mercadoria, vende a mercadoria e na nota fiscal vem o preço líquido da mercadoria com o IBS da CBS, e eu que estou comprando essa mercadoria, opto por pagar para ele o preço bruto, ou seja, o preço da mercadoria com o IBS e a CBS. Essa é uma forma. Esse IBS-CBS vai passar pela apuração do meu fornecedor, e quando houver o recolhimento, aí nesse instante, eu, que já paguei, vou poder aproveitar o IBS da CBS. Para quem está adquirindo, parece não ser o melhor modelo, tá, pessoal? Por isso é que vem o item 2 aí, a possibilidade de o crédito ser feito, de o pagamento do IBS ser feito pelo adquirente, na forma de retenção colocada entre aspas. Por quê? A empresa que está adquirindo aquele bem, aquela mercadoria, aquele serviço, ela pode optar por dizer o seguinte: olha, o preço da mercadoria é esse, e o valor da CBS e da CBS é outro, e eu vou pagar para você, fornecedor, somente o preço da mercadoria. Porque o IBS e a CBS que estão aqui na nota fiscal, eu, empresa adquirente, vou optar por recolher a guia diretamente na rede bancária. Porque assim que eu fizer, eu tenho o direito de aproveitar os créditos. Esse é o modelo que tende a ser a regra. Contratualmente é possível haver essas regulações entre cliente e fornecedor. Então, essa é uma segunda forma. A terceira forma, o senhor já deve ter ouvido falar, do split payment. O que é esse split payment? Então, é um exemplo, dentro daquele exemplo, o fornecedor vendendo a mercadoria
para um cliente e ele vai emitir uma fatura daquela operação, fatura financeira. Na fatura financeira vai ter o preço da mercadoria e terá também o valor do IBS e da CBS. O adquirente, quando for liquidar, pagar aquela fatura na rede bancária, ele vai pagar o preço bruto, mercadoria e IBS e CBS, e o banco fará o split. O que é o split? A separação. O banco, a instituição financeira, vai repassar para o fornecedor o preço líquido da mercadoria e repassará para os fiscos estadual, municipal e federal o valor do IBS e da CBS. Quando houver esse repasse, é instantâneo, né? Instantaneamente pagou já esse repasse, o adquirente, então, ele terá o direito ao crédito de IBS e CBS. E aqui, pessoal, atualmente, pelas regras atuais da lei complementar, todas essas formas elas são negociáveis. Tudo pode ser tratado individualmente em contrato. Fluxo de caixa. Modelo atual, recebimento do preço bruto. Modelo ICBS e IBS, reforma tributária, recebimento do preço líquido. Essa é a regra. Só resumindo aqui para fechar a questão. A exceção é, eu posso negociar com o meu fornecedor que o pagamento será pelo preço bruto. Veja, que depende da posição em que a empresa estiver, ela pode negociar uma situação diferente da outra. Quando eu estou comprando, eu posso negociar de forma diferente da forma como eu negocio o preço líquido ou bruto quando eu faço a venda do serviço ou mercadoria. Precificação. Outro impacto importante. CBS e IBS cobrados por fora, portanto, não incluídos no preço do serviço ou mercadoria, e o fornecedor receberá o preço líquido, essa é a regra. Aí já fica uma primeira pergunta aqui para todos nós aqui. Você sabe qual é o preço líquido da sua mercadoria ou serviço? É fundamental que sejam feitas essas análises, essas contas, porque terá impacto forte com a reforma tributária. Aqui eu trouxe um exemplo, uma ilustração, sistema atual, primeiro quadro, sistema da reforma, segundo quadro, um exemplo hipotético, adquirindo uma mercadoria com preço de 1.000, pagando 1.000. Então, a empresa paga 1.000 por aquela mercadoria. O preço líquido dessa mercadoria, excluindo ICMS, PIS/COFINS, com essas alíquotas aí que estão, o preço líquido dessa mercadoria é de R$ 775,44. No modelo da reforma, será esse o preço que eu deverei indicar na nota fiscal, preço líquido. Então, eu indico ali R$ 775,44. E aí, uma alíquota estimada de IBS/CBS de 28,5%, a alíquota não foi ainda definida, esse número que aí está em função de algumas divulgações do governo federal. Então, a nota fiscal indicará preço líquido da mercadoria de R$ 775,44 e IBS/CBS por fora do preço, com alíquota, aí, como eu mencionei, estimada de 28,5%. Somando tudo, preço líquido com alíquota, a gente terá um preço bruto de R$ 996,47. Então, aqui, só para fechar, então, no sistema atual, preço bruto 1.000, sistema da reforma, preço líquido 775,44, e aqui é que eu chamo a atenção para a questão do fluxo de caixa, porque o novo método implicará numa perda de receita equivalente a 22,45, claro, se for mantida aquela alíquota que eu mencionei. Então, isso é realmente impactante, viu, pessoal? Porque se o cliente optar por ele efetuar o recolhimento do IBS e da CBS, a empresa que fez a venda ela não vai receber, não vai ver a cor desse dinheiro. Não vai ver. Então, isso tem impacto sério no fluxo de caixa. Por quê? Preços elevados, perda de negócio, perda de competitividade, o seu concorrente já está olhando tudo isso. Tá? Então, é importante vocês estarem atentos também.
E preços baixos, perda de rentabilidade. Então, o empresário tem a obrigação de conhecer e determinar o preço dos seus bens ou serviços para que, um, não perca a competitividade e, dois, não perca a rentabilidade do seu negócio. E aonde tudo isso impacta? No contrato. O contrato não é um documento, não é um instrumento. O contrato, ele é tudo. Ele é relação comercial, são propostas, isso a Anne vai detalhar tudo para você. Então, as relações comerciais entre as empresas há impacto direto. E as negociações que funcionavam até ontem já não protegem a sua empresa. Então, com isso aqui, eu encerro essa parte tributária, essa partezinha mais chata, mas importante, para entender, para os senhores compreenderem o impacto, para agora, em seguida, a Anne passar em aspectos mais contratuais. E só lembrando, as perguntas podem ir colocando no chat, eu vou acompanhá-las aqui também, e, à medida do possível, eu vou respondendo cada uma delas. Algumas outras a gente pode responder ao final do evento, quando, então, teremos também o sorteio do Guarani. Então, Anne, agora é contigo, vamos lá, que agora o negócio vai ser bom. Valeu! Obrigada, Denis. Vamos lá, então, ver mais a parte do que afeta nas relações comerciais, nos nossos contratos, com fornecedores, com clientes, com parceiros, enfim, em todos os nossos contratos. Quando a gente fala, então, de contratos, a gente está querendo se referir a todo tipo de contrato, seja ele um contrato escrito, aquele assinado, ou um contrato verbal, seja a relação comercial formalizada por um pedido de compra ou uma proposta comercial, pode ser também condições gerais de venda, condições gerais de compra, enfim, qualquer nome que a gente dê para a relação comercial, isso está contemplado aqui na nossa explicação de contrato, tá? É lógico que quando o contrato ele é formalizado, muitas vezes pode acontecer de já ter alguma previsão em caso de alteração de tributos, mas isso tudo precisa ser revisado, como a gente vai ver, né? E hoje em dia, o que a gente nota a gente fala em erros mais comuns das negociações atuais, mas é erros focando para o futuro, não que hoje esteja errada, mas e sim no ano que vem já não vai estar mais correto. Por quê? Nos contratos de hoje não se costuma prever reajustes com matriz tributária. Também não se previne sobre as responsabilidades, como elas vão ser distribuídas. E por quê? Porque isso era irrelevante. Agora, com a reforma, não vai ser mais, como a gente vai ver. Também a ausência de cláusulas de recomposição de margem, de critérios para revisão de preço e de condições de venda. Então, há uma necessidade de se adotar um compliance tributário contratual, né? Minutas desatualizadas, despadronizadas, isso pode impactar negativamente para os negócios das empresas. Os riscos que a gente nota que serão mais recorrentes a partir da entrada em vigor da reforma, que é no ano que vem, reajustes tributários indevidos podem acontecer, retenções aplicadas indevidamente por clientes, a falta de mecanismos automáticos de recomposição de preço e um repasse do aumento de tributos, isso pode acontecer, a responsabilidade solidária em alguns casos, e o impacto no cálculo de custo de produção. Aqui tem um errinho de português nos slides. Então, vamos ver um passo a passo do que muda na prática para a gente nos contratos, né? Os impactos diretos da reforma tributária nos negócios, como o Denis já veio colocando, teremos então uma nova sistemática de repasse de IBS, CBS, créditos condicionados a uma documentação adequada, serviços de operações híbridas exigem revisão de cláusulas, quando a gente fala de híbridas, quer dizer produto mais serviço, físico mais digital, isso tudo precisa ser revisado. E os efeitos diretos da reforma tributária no EBITDA, no caixa, precificação e responsabilidades. Outro aspecto é que a reforma tributária ela impacta de forma diferente cada setor. Indústria é uma situação,
varejo é outra, tecnologia, saúde, logística, construção, alimentos, enfim, cada setor ela vai ter uma situação, uma regulamentação diferente que precisa ser estudada e trabalhada. E como proteger, então, a nossa margem, o nosso fluxo de caixa e estar em compliance antes de 27, terminado o período de teste? Porque esse tema a gente acha que é crítico agora. Por quê? Os contratos de hoje foram elaborados para um sistema que vai deixar de existir. E ajustes tardios vão gerar perdas automáticas de margem a partir de 27. Isso tudo que a gente está comentando vai levar um tempo para os times internos das empresas entenderem, né? E empresas que estão se antecipando, que já estão estudando isso desde já e já se adequando, vão evitar perdas financeiras e litígios aí com fornecedores, clientes, parceiros, em todo tipo de contrato, como o Denis mencionou, vai valer para tudo, né? Locação que não era tributada agora vai passar a ser, operações de aquisição, prestação de serviços recorrentes, contratos de franquia, contratos de distribuição, software, terceirização de serviços, joint ventures, aquisição de energia, todo tipo de contrato vai ser impactado. Exemplo, representação comercial. O contrato de representação comercial, a comissão ela incide sobre o preço da mercadoria mais tributo. E agora que o tributo vai ser calculado por fora, como é que fica isso dentro do contrato com os nossos representantes comerciais? Também vai ser diferente o regramento de revisão dos contratos para quem tem contrato, para os contratos privados e para quem tem contrato com o poder público, porque a Lei Complementar 214 de 2015, 2025, ela prevê o reequilíbrio em contratos administrativos, aqueles decorrentes de licitações, mas não prevê a renegociação, como vai se dar a renegociação nos contratos privados. Isso vai ter que ser feito pelas próprias partes mesmo. Então, muitas empresas vai ser necessário revisar toda a cadeia de fornecedores, estratégias logísticas e estruturas societárias. Os contratos de fornecimento merecem, então, atenção redobrada por causa da natureza contínua dele, da dependência que o comprador tem dos preços que vão ser pactuados para sua manutenção, o comprador ou o vendedor, né? Quando o fornecimento é continuado também. O Código Civil, ele prevê que em caso de onerosidade excessiva, ou seja, se tem um aumento muito grande do custo do contrato para a parte, isso é uma causa de resolução do contrato. O que significa isso? Que o contrato vai ser rescindido. Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer, na verdade, é que ele seja revisado. E, ou seja, para revisar o contrato, vai precisar haver uma negociação. E, além das relações comerciais, também acordos de fusões, de aquisições, vai precisar haver uma reorganização societária em alguns casos, prestação de serviços, todos eles devem ser revisados. Por que as reorganizações societárias a gente fala? Porque algumas operações intercompanies, que hoje não são tributadas, elas passarão a ser. Então, na negociação, a gente tem aí que trabalhar com o período de transição, que vai de 2027 a 2032, em que os dois regimes conviverão juntos, o atual e o da IBS-CBS, impõe a necessidade de que, então, os contratos contemplem esses dois regimes. Isso também gera uma certa complexidade na negociação aí com os clientes e fornecedores. Tem que haver uma quantificação dos impactos, né, da reforma, calcular mesmo, projetá-los para o futuro e abrir essa negociação o mais rápido possível. Um outro ponto é que, enquanto não houver uma regulamentação completa da reforma, é importante que a gente já preveja nos contratos mecanismos automáticos de reajuste, de ajuste, reduzindo a necessidade de novas negociações, porque a cada nova negociação você gera uma insegurança para você e um possível desgaste com o cliente, com o fornecedor e litígios, que é o que a gente quer evitar
com essas negociações e adequações aí dos contratos. E por que se adequar? Né? Para prevenir, então, um resumo aqui, a margem corroída, descumprimento de contratos com clientes, paralisação de produção, uma ruptura de cadeia, aumento de custos não creditáveis, uma insegurança para contratos de longo prazo, indisponibilidade do insumo, atraso na entrega, uma oscilação brusca de preço, uma falta de previsibilidade no planejamento de estoque, ou falta de transparência nos custos. Enfim, a gente poderia elencar uma série de situações que a gente consegue prevenir se a gente tiver preparado e tiver já renegociado os nossos contratos. E então a gente traz para vocês um conjunto ideal de cláusulas para eliminar risco de rupturas e imprevisibilidade. Aqui já sendo um pouco mais prático, né? O que fazer? O que a gente vai colocar nos nossos contratos? Primeiro, cláusula de preço líquido de tributos quando a gente compra, por exemplo, né? Para quê? Para garantir uma previsibilidade e impedir que variações das alíquotas de IBS e CBS aumentem o preço negociado. Isso traz uma transparência e elimina a controvérsia sobre o que é preço bruto, o que é preço líquido. Aqui, pessoal, nessa cláusula é importante porque se a gente está adquirindo e o direito ao creditamento do IBS e CBS só ocorrerá com o pagamento, com o recolhimento do tributo, é importante que quem esteja comprando, adquirindo aquela mercadoria ou serviço, ele tenha o controle total sobre o IBS e CBS, porque só assim ele vai se aproveitar do crédito. Então, essa cláusula, quando a gente está do lado da compra, ela é fundamental, aqui como colocado pela lei. Outra cláusula, cláusula de fórmula de preço, né? E a gente consegue prever que em caso de alteração de regra, taxas ou alíquotas, essas revisões vão se dar automaticamente. Para quê? Também para impedir que o aumento inesperado de preço crie uma imprevisibilidade, né? Você já consegue estabelecer ranges também de quanto serão as alíquotas para evitar que você tenha que renegociar. Inserir também a cláusula de repasse tributário controlado, para evitar aumentos abusivos, para impedir que o fornecedor transfira todo o risco tributário para você. A cláusula de aviso prévio obrigatório de alteração de preço, né, para dar tempo da empresa se reorganizar, para evitar uma ruptura da produção. Então, você consegue colocar nessa cláusula que o fornecedor ele não pode alterar o preço do dia para a noite, né? Então, coloca ali que tem que te avisar 30, 60, 90 dias antes, dependendo do tipo de contrato, né? Para poder você se reorganizar e, de repente, repassar também no seu preço. Quinta cláusula, cláusula de segurança de suprimento. É possível a gente ter uma garantia contratual de entrega, mesmo em caso de oscilação tributária ou de custos. A gente pode incluir, por exemplo, uma obrigação de manter estoque mínimo dedicado ao comprador, uma prioridade na linha de produção, penalidade por não entregar, obrigação de cobertura temporária por fornecedor alternativo, se ele não puder te atender. E sim, isso protege contra a falta de insumo e a paralisação da fábrica. Mais uma aí, a cláusula de renegociação automática, hardship. O que é hardship? Isso aí vai ser um gatilho automático no caso de acontecer algum impacto extraordinário na cadeia, porque essa cláusula aciona a renegociação quando a alíquota do IBS e CBS mudar substancialmente, ou seja, acima daquele range que a gente comentou, se créditos forem perdidos, glosados, reduzidos, se você não puder usar o crédito de alguma forma, se houver uma alteração estrutural na cadeia de fornecimento, e a gente pode prever também outras situações não tributárias para acionar a cláusula de revisão do contrato. A cláusula de auditoria e transparência de custos.
Por que dessa cláusula? Porque a empresa ela tem o direito de entender o que compõe o preço. É lógico que o seu fornecedor, ou você também como fornecedor, não vai querer abrir todo o seu controle, todos os seus custos e a sua margem, né? Mas, em termos de auditoria de tributos, isso você pode exigir, né? Então, fazer uma auditoria dos tributos, ainda que sob sigilo, né? Pedir o fornecimento de documentação fiscal e contábil, ter o direito de verificar o cálculo do tributo que é feito pelo fornecedor, ou até mesmo pelo cliente, isso é importante, está previsto no contrato. A cláusula de continuidade operacional, né? Isso, o que é isso? Há uma obrigação do fornecedor de manter a capacidade de produção e fornecimento, mesmo em caso de um cenário crítico. Né? Essa cláusula ela pode incluir, por exemplo, planos de contingência, um fornecedor espelho, uma obrigação de avisar risco de descontinuidade com uma certa antecedência. Isso para quê? Para manter o fluxo industrial funcionando mesmo em caso de estresse tributário, né? Também uma outra cláusula, cláusula de opção pelo pagamento do tributo e garantias do split payment. O adquirente ele mantém com essa cláusula um total controle sobre o pagamento do tributo, evita a glosa, prejuízo financeiro e elimina o risco de sofrer autuação ou de perder um crédito por um erro do fornecedor. Cláusula de emissão de nota fiscal com campos exigidos pelo IBS e CBS, como a gente falou, a gente só consegue se aproveitar de crédito em caso de com uma documentação idônea. Então, precisa ter uma cláusula garantindo que o comprador aproveite esses créditos corretamente para evitar o risco fiscal de documentos aí mal emitidos. Aí, pessoal, o contrato, nesse aspecto, evidentemente que o contrato ele traz uma garantia obrigacional, ou seja, ele tem a obrigação de proceder da forma correta. Mas e se ele não procede? O contrato ele não dá essa, ele não tem a força de determinar que o fornecedor, de fato, ou o cliente, ele realize a operação da forma como deve ser feito segundo a legislação tributária. É verdade? Sim, é verdade. Mas o contrato ele traz mecanismos para que, caso ele não cumpra essa obrigação contratual, a empresa adquirente ela possa se ressarcir financeiramente no âmbito civil. Então, veja só, não é que ele vai obrigar ele a fazer e não fazendo, então a empresa terá o prejuízo. Não. Se eu, uma vez obrigado a fazer, para emitir a nota fiscal da forma como a legislação determina, e ele não o faz, ok. Então, ainda que ele não faça, por mecanismos civis, a empresa consegue se ressarcir civilmente por meio do contrato, por meio dessas cláusulas que a gente está mencionando. Isso aí. Já partindo aqui para o final, cláusula de aptidão documental e compliance tributário, que está relacionada também à cláusula anterior, né? Garante que o fornecedor entregue esses documentos tempestivamente e não comprometa aí o compliance fiscal do comprador. Uma cláusula de mecanismos de proteção tributária para proteger o comprador de riscos fiscais transferidos pelo fornecedor e garante que eventuais falhas sejam absorvidas por quem as causou. Cláusula de penalidades, rescisão e governança por descumprimento tributário. Normalmente os contratos já prevêem, em caso de descumprimento, vai ter uma rescisão, vai ter a aplicação de uma multa, mas é importante a gente revisar essa cláusula para que a gente já pensando nessas situações que a reforma tributária pode causar de prejuízo, a gente consiga aplicar a cláusula e minimizar qualquer tipo de dano, né? Então, a cláusula ela estabelece uma governança contratual mais sólida, reduz os riscos fiscais, ela disciplina melhor os fornecedores, protege os créditos de IBS e CBS que a empresa vai poder utilizar e assegura que a empresa não vai ser penalizada por eventuais falhas aí tributárias de terceiros. Por fim, uma sugestão de colocar cláusula de mediação e arbitragem. Por quê?
A mediação e arbitragem, ela garante uma solução mais rápida para os conflitos, né? Ela é mais técnica, ela tem a questão da confidencialidade, né? Do sigilo envolvido, protege, então, as relações comerciais mais estratégicas, né? Assim, você tem um contrato de maior vulto, não é, de repente, interessante você discutir isso na justiça comum, que é pública, né? E evita aí um desgaste judicial. A gente percebe que essa cláusula ela pode ser também muito útil, principalmente no começo da reforma tributária, porque o judiciário ele não está aparelhado para entender, principalmente o judiciário estadual, ele não vai estar aparelhado para entender IBS e CBS, que são tributos federais. E as relações entre fornecedores e compradores, normalmente, que são empresas que não seja o poder público, ela vai se dar no âmbito da justiça estadual, que é justamente essa justiça que não está participando dessas discussões da reforma tributária, desses tributos, de como eles são calculados e quais os impactos deles e tudo mais, tá? Então, se a gente consegue eleger um árbitro técnico que conheça desse tema para decidir a situação que a gente está vivendo, é tanto melhor. E aí, a respeito da cláusula de mediação e arbitragem, ela tem um grande valor jurídico, né, que é o sigilo e confidencialidade. Disputas comerciais, relacionais entre empresas, quando submetidas em arbitragem ou mediação, elas são 100% sigilosas, totalmente diferente de um processo judicial. Processo judicial tem como regra ser processo público. E sendo público, qualquer pessoa tem acesso a informações, às vezes, muito sigilosas ali, e muito sensíveis para o negócio. Então, essa cláusula de mediação e arbitragem, ela é realmente muito importante. É isso aí. E aí, uma metodologia que a gente sugere para fazer essa condução da adequação contratual, né? Primeiro, a gente faz um mapeamento dos contratos, né? Principalmente das operações mais críticas, aquelas que realmente vão impactar de forma importante na operação das empresas, né? Depois fazemos um diagnóstico tributário contratual. Redesenhamos as cláusulas, todas essas que a gente comentou, e outras que a gente encontrar necessidade. Depois elaboramos modelos de minutas padrão, né? Tanto quando você figura como comprador ou quando você figura como vendedor, como é que tem que ser essas cláusulas. E demos as orientações aos times internos. Esse trabalho, não sei se vocês notaram, e talvez até vocês estejam pensando assim, nossa, devia ter outras pessoas aqui da empresa nesse webinar, porque, de fato, é um trabalho multidisciplinar, né? A gente tem criado comitês internos, as empresas estão criando comitês internos para discutir a reforma e os impactos delas, e essas adequações como que vão se dar, envolvendo área financeira, controladoria, fiscal, tributária, custos, área comercial, área de compras, área jurídica, de compliance, todo mundo envolvido, todo mundo trabalhando junto para que a coisa possa acontecer de uma forma mais tranquila, mais segura e com todo mundo já bem instruído, bem orientado, bem informado. E vai exigir também o nosso acompanhamento, a gente coloca trimestral, né, mas pode ser com outra periodicidade, da regulamentação da reforma. Porque ainda tem muitos pontos a serem regulamentados. Aí teve uma vez que, outro dia, um empresário me comentou, mas será que a reforma vai mesmo acontecer? Será que ela vai começar o ano que vem? Eu falei assim, olha, não tem a chance de não começar o ano que vem, porque ela é uma lei complementar, ela já está em vigor, ela já prevê que o ano que vem vai ser o período de teste, depois o período de transição, e é lei complementar, ela tem quórum qualificado para ser alterada, ela não pode ser alterada por outro tipo de norma.
Então, assim, não tem a menor chance da reforma tributária não começar ano que vem. Então, precisamos realmente nos adequar, tá? Essa metodologia, acreditamos que traz um valor estratégico para a empresa, porque protege o planejamento orçamentário, mitiga a volatilidade no custo, gera um cumprimento de contrato com clientes-chaves, com fornecedores-chave, melhora a governança na cadeia de suprimentos, cria uma blindagem da margem operacional. Né? Então, assim, isso transforma o que pode parecer um risco tributário, na verdade, vai ser uma vantagem competitiva para vocês. Então, é importante realmente estar de olho nessas alterações. E justificativas, então, robustas, com documentação precisa para amparar essas negociações, elas serão necessárias. Por quê? Você não consegue chegar para negociar se você não tiver com tudo muito bem fundamentado. Você precisa estar preparado para negociar com o cliente fornecedor. Então, precisamos ter cálculos detalhados, comparando a situação anterior e a depois da reforma, como que vai ficar. Uma documentação fiscal que comprove essa nova carga tributária, justificativas técnicas e financeiras que demonstram esses impactos, né, no contrato, e pareceres jurídicos que reforçam a argumentação. Resumindo, né, em seguida a gente abre para perguntas, né, e vamos ter o sorteio, mas já partindo aí para o final. O que é, então, o combo ideal para impedir uma ruptura de imprevisibilidade? Tá? Aqui só uma sugestão, porque mesmo no nosso trabalho de revisão, a gente pode encontrar outras situações que precisarão ser incluídas, dependendo do segmento da empresa. Preço bruto ou líquido de impostos, fórmula de preço, repasse tributário controlado, aviso prévio de reajuste, segurança de suprimento, a hardship, auditoria de custos, continuidade operacional, cláusula de opção pelo pagamento, compliance tributário, mecanismos de proteção, penalidades, mediação e arbitragem. Então, esse é o pacote que os grandes players já estão adotando. Denis. Viram aí, pessoal? É bastante coisa, é realmente impactante, né? E uma coisa é fato, a reforma tributária, ela não espera. Sua empresa também não pode esperar, precisa estar preparada. Então, a gente vai ter aí uma transição longa, 2026, 2027, até final de 32. Então, é necessário ter conhecimento profundo da reforma, exige adaptação estratégica e diálogo constante com clientes, fornecedores, e isso também, claro, envolvendo trabalho multidisciplinar. Como a Anne mencionou, é impossível que somente a área fiscal, somente a área de controladoria, somente a área de orçamentos possa estar envolvida nessa discussão. Não, é impactante em todos os setores. É preciso realmente criar esses comitês, como foi mencionado. Então, assim, tudo isso aonde que converge? Nas relações comerciais. Então, recomendo, claro, que os contratos já contemplem essas cláusulas elaboradas com cautela, com conhecimento, vislumbrando cenários futuros para viabilizar o reequilíbrio de tantas mudanças tributárias que teremos. As empresas que adotarem essa postura, investindo em diligência contratual, com um plano de contingência tributária, sem dúvida que estarão mais bem posicionadas que as demais empresas. Então, é fundamental, esse trabalho ele é essencial para a gente enfrentar e passar por esse processo de uma forma menos traumática e com mais lucratividade e mais rentabilidade, que é tudo isso que todos esperam. E, por fim, ou para dar o start, né? A gente entende que a atuação de profissionais especializados aí vai ser indispensável, não apenas na redação, mas como na defesa contratual, ou para sustentar argumentos, conduzir negociações e mediações e garantir soluções viáveis, sustentáveis para todos os envolvidos.
Então, se a empresa quiser segurança, continuidade e margem preservada, o momento de agir é agora, né? Essa apresentação a gente pode fazer também para os times internos de vocês, se vocês tiverem interesse, necessidade, né? E vamos trabalhar, né? A reforma não espera e a sua empresa também não pode esperar. É isso aí, pessoal. Bom, a gente tem aqui algumas perguntas que foram feitas no chat e eu já fui respondendo, mas eu acho que eu posso aqui verbalizar porque talvez fique mais claro e aqueles que tiverem ainda algumas dúvidas podem ir colocando no chat e, se possível, também a gente pode até abrir para uma conversa. Aqui a gente tem tempo, em seguida a gente faz o sorteio, tá? Então vamos lá. A Gabriela, ela pergunta assim: no caso do ISS para prestação de serviço, a emissão de nota fiscal pela prefeitura também se aplica? Sim, viu, Gabriela? A reforma tributária ela se aplica, inclusive, para as operações sujeitas ao ISS com emissão pela prefeitura. Inclusive, recentemente foi publicada uma nota técnica tratando especificamente de nota fiscal de serviços que tem incidência do ISS, que não tem incidência do ISS, mas terão para efeito de IBS. Como é que isso deverá funcionar? Já foi criada uma nota técnica do lado do Ministério da Fazenda, esclarecendo esse ponto. Então, ele é, sim, afetado também, essas operações, tá? Aqui, claro, essas questões fiscais, os contabilistas, eles acompanham juntamente conosco aqui de uma forma muito mais detalhada. Então, claro, além dos times internos, aquelas empresas que contam com o apoio externo dos escritórios de contabilidade, também precisam bater um papo com o pessoal dos escritórios. A gente sabe que muitos deles, a maioria, sem dúvida, já vem conversando com vocês, mas esses aspectos é bom reforçar com eles, porque 2026 está aí, de novo, o ano voa, ele passa muito rápido, e 27 já chegou e a gente vai ter 100% da CBS implantada. Humberto pergunta se já existe um procedimento definido para a importação de produtos e como serão os créditos dos impostos. Aí, em seguida, ele pergunta se o produto não tem fabricação, como é que seria a alíquota do IBS e da CBS. A alíquota do IBS e da CBS será definida não em função da NCM, da classificação fiscal do produto, ou se ele tem ou não tem produção nacional. Não, a alíquota do IBS e da CBS ela será definida, a incidência, né, desses tributos, pelo tipo de operação. É uma aquisição de bem ou serviço? É uma importação de bem ou serviço? Se a resposta for afirmativa, terá a incidência do IBS e da CBS. E com crédito desses tributos. Então, uma importação, vamos admitir, para uso ou consumo, terá direito ao aproveitamento do crédito de IBS e CBS. Tá? O José Ricardo pergunta se, no caso dos produtos importados, que atualmente não estão sujeitas à incidência de ICMS ou alguns outros tributos, como ficará o recolhimento do IBS e da CBS? Esse é um ponto importante que ele coloca. A gente mencionou lá no início a questão da neutralidade das alíquotas uniformes de IBS e CBS. A neutralidade é um princípio trazido na reforma, colocado na Constituição, reproduzido na lei complementar, e textualmente ele diz o seguinte, não com essas palavras, evidentemente, mas procurando traduzir. O IBS e a CBS não terão benefício fiscal. Portanto, o IBS e CBS não deverá impactar na decisão da alocação do investimento produtivo em um estado ou município ou região. Portanto, os benefícios que hoje existem de ICMS, e são vários, inúmeros, para indústrias, estabelecimentos distribuidores, varejistas, nos seus territórios, esses benefícios, ao longo do processo de transição, terão seu fim. Não terão mais benefícios de ICMS modificado no IBS. Não, todas as operações estarão sujeitas ao IBS.
a partir de 33. Então, durante esse processo de transição, na medida em que o ICMS vai dando espaço para o IBS, também esses benefícios vão perdendo a sua potência ao longo do tempo. Tá? Então, assim, para responder essa pergunta, eu digo o seguinte: não terá benefício de IBS na importação e nem de CBS. Importou, recolhe o tributo, revendeu, destaca o tributo e paga pela diferença agregada. Tá? Aqui tem um ponto importante, Anne, que o Dr. Matheus, da Robopac, ele diz o seguinte, que ele já está preparando comunicados aos clientes, dizendo sobre a reforma tributária e das obrigações exigidas nas emissões de notas fiscais com os campos de IBS e CBS. Bem legal. Muito bacana. Né? Muito bom, porque a comunicação aí vai ser a chave também para toda a negociação que vai vir, né? Muito bom, parabéns pela iniciativa. Joaquim, ele menciona o seguinte, que no fim a reforma tributária, na verdade, é uma reforma do sistema de arrecadação e fiscalização, visa beneficiar mais o fisco do que o contribuinte. Olha, Joaquim, eu concordo com você em parte, tá? Eu concordo que, de fato, ele facilita a arrecadação do lado do fisco e transfere, aí sim, a fiscalização para o contribuinte. Porque o contribuinte, na medida em que ele terá o direito ao crédito, somente se ele pagar o tributo, aqui é de fiscalização. A fiscalização ela acaba sendo totalmente inócua, porque quem está adquirindo, ele mesmo vai fazer questão de fiscalizar, porque eu não falaria nem fiscalizar, em recolher, porque só com o recolhimento que ele terá o tributo. Agora, beneficiar mais o fisco que o contribuinte. Olha, o contribuinte ele fica beneficiado também, tá, Joaquim? Quando a gente sai desse... Aí, pegando a expressão já que todos já estão acostumados a ouvir, a gente vive num manicômio tributário. É um manicômio tributário. Uma aquisição tem direito de crédito de ICMS, mas não tem de PIS/COFINS. Isso não dá para conviver mais com esse modelo tributário arruinado. Então, nesse aspecto, eu vejo benefícios para o contribuinte. Tudo bem que ele será onerado, mas ele será onerado e terá direito a esse crédito. Ele paga, mas aproveita o crédito. E um detalhe importante que a gente não mencionou, porque foge um pouco aqui do tema, tá? Mas se ele paga e por conta desse pagamento dos créditos, ele começa a acumular saldos credores, ele se ressarce desses saldos credores de forma muito rápida, em 60 dias. Hoje, as empresas, por exemplo, têm saldo credor, crédito acumulado de ICMS, se tiver alguém aqui nessa situação, pode indicar aqui no chat qual é o prazo, o tempo que elas estão levando para recuperar esse crédito acumulado. Anos e anos e anos, quando e se recupera. Tá? E isso com a reforma tende a acabar. A Nelma, ela menciona o seguinte, na alocação de equipamentos, hoje ela emite recibo. Será necessário em 2026 a troca por emissão de nota fiscal ou posso continuar a emissão do recibo? Nelma, esse é um ponto muito relevante também. Tá? Ainda não está definida a forma documental para registrar um recebimento de locação. Tenderá a ser uma nota fiscal, sim. Tá? Inclusive, tive com um técnico da Receita Federal, que foi o que elaborou aquele slide que eu compartilhei com vocês. Coloquei esse ponto para ele, e ele mencionou que a Receita Federal, juntamente ali com o time do Comitê Gestor, já vem trabalhando para incluir essa operação de locação dentro dos documentos fiscais. Tá? A Natália, ela diz que posso utilizar o crédito de PIS/COFINS acumulado para compensar o CBS como vendedor e como adquirente na modalidade de retenção? Os créditos acumulados de PIS e COFINS, eles poderão ser compensados com os débitos de CBS, tá? Mas no modelo da CBS, na retenção, aí acaba, Natália, vamos lá. A Natália está dizendo o seguinte, ela pratica uma operação, ela emite uma nota fiscal em que essa operação está sujeita à retenção do PIS e da COFINS.
prestação de serviço, certamente. No modelo da CBS, não teremos mais, pelo menos por enquanto, tá? Previsão de retenção da CBS. Pelo menos não está prevista essa questão. Poderá ter? Sim, poderá ter. Mas quando há essa retenção pela fonte pagadora e o imediato repasse ao fisco, aí já há o direito ao acreditamento por quem prestou o serviço. Tá? Então, são duas coisas. O crédito acumulado, se ele continuar acumulado no processo de transição para a CBS, é possível utilizar o crédito acumulado para compensar, para pagar a CBS. E essa outra questão da retenção, em existindo esse modelo de retenção na CBS, certamente terá o mesmo tratamento de PIS/COFINS. O Joaquim acho que comenta um ponto aqui que eu mencionei, dizendo que o ônus ao contribuinte é a obrigação de trabalhar mais que o fisco. Cara, verdade, concordo contigo. Mas vai valer a pena, pois realmente é um manicômio tributário a coisa do jeito que está, e que, na minha opinião, poderia haver mais simplificação. Sem dúvida, né, Joaquim? Poxa, concordo, poderia ser muito mais simples. Né? Só esse processo de transição, convivência de dois modelos, ele será um momento muito difícil mesmo, e que poderia ter sido um pouco mais simplificado, concordamos com você. Tá? Bom, aqui são os agradecimentos. Nós agradecemos aqui a todos. Esse é um evento que a gente está fazendo neste ano. Certamente teremos outros. E é complexo, mas a gente está acompanhando, como eu mencionei no início, tanto a Anne quanto eu, e não só o aspecto tributário, mas em todos os impactos para as empresas. Entraram mais algumas perguntas, a gente tem tempo aqui ainda, Anne. Então, a Simone ela disse que já foi publicada a nota 005/2025 em 21, agora para adaptação da nota de serviço para receber informações de serviço de aluguéis de bens. Show, Simone! Então, está aqui já a informação para a Nelma. Viu, Nelma? Já está aqui a nota técnica 005, trazendo essa questão fiscal. Então, o que me disse o técnico, de fato, era real, verdadeiro, já está aí implementado com essa nota técnica. Tá? A Natália faz um complemento de que a pergunta foi na modalidade de recolhimento pelo adquirente. Podemos utilizar os créditos de PIS/COFINS para compensar? Natália, vamos lá. Então, a gente está no modelo lá de 2027, né? 100% CBS valendo. Em princípio, sim. Em princípio, sim. Eu não consigo cravar essa resposta, porque ali na lei complementar, ela traz ali no artigo 27 todas as hipóteses de liquidação, de pagamento dos débitos de CBS, e eu agora não consigo me recordar desse item específico aqui, Natália, mas fica o meu compromisso de fazer um contato contigo e te esclarecer esse ponto sem dúvida nenhuma, tá bom? Fica esse meu compromisso, se você não vai ficar com essa dúvida não. Bom, então acho que é isso. O sorteio, né? A Laura ali parabenizando a Laís Pereira, ganhou o Vademécum, acadêmico de Direito, a última edição. Olha aí, pessoal. A gente vai entrar em contato para enviar, tá bom? Olha só. Ó. Ainda vai estudar bastante. Aqui já tem a lei complementar para a reforma, emenda constitucional, está completo. Obrigada pela participação, contem com a gente, o que a gente puder ajudar, tá bom? Obrigada mesmo. Seguimos aqui, pessoal. Um abração a todos, um ótimo dia, um abraço, ótima oportunidade tchau. de semana. Valeu, estamos muito felizes aqui também. Valeu.